الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro do jejum hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ele disse: quando chega o Ramadã, as portas do paraíso se abrem. E outro hadith de Abi Huraira disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ele disse: quando o mês de Ramadã começa, os portões do céu são abertos, os portões do inferno são fechados e os demônios são acorrentados. Esses dois hadith, o Imam al-Bukhari lhe colocou no capítulo sobre a porta do Rayyan para os jejuadores. E aqui também mais esses hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos fala sobre as portas do paraíso. O primeiro hadith ele fala sobre as portas do paraíso. As portas do paraíso elas se abrem no começo do Ramadã, quando chega o Ramadã. Tem outro hadith também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que as portas do paraíso se abrem também de segunda e quinta, porque as orações ou as ações são elevadas para Allah subhanahu wa ta'ala. Tem outro hadith também que fala quando que as portas do paraíso se abrem. Quando a pessoa faz o wudu da maneira correta, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e a pessoa depois de fazer o wudu falar: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, me faça dentre aqueles que foram perdoados e me faça dentre aqueles que são purificados. Rasul alayhi salam ele disse: quem falar essas palavras depois de fazer o wudu, as 8 portas do paraíso se abrem para ele. Então você pode ter as portas do paraíso abertas para você, conforme aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou nos hadith. E dentre esses tempos são o mês de Ramadã inteiro que as portas do paraíso estão abertas. Aqui as portas do paraíso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou a imensidade dessas portas. São 8 portas, como Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Alcorão Sagrado. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando sobre os nomes de cada porta. Tem no hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou que essas portas, a dimensão entre uma parte e a outra da porta do paraíso, porque cada porta do paraíso ela possui 2 partes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: entre essas 2 partes, a dimensão dela é como se fosse a distância de Meca até Busra, que seria uma cidade na Síria. E no outro hadith ele disse que a dimensão entre as 2 portas, ou entre essa porta, entre a porta em relação à dimensão dela, entre Busra e Bahrein. O Bahrein, que quando a gente vê esse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou entre Meca e Busra ou entre Meca e Bahrein. A distância exata entre essas 2 cidades para Meca são 1.273 quilômetros. Então, de Meca para o Bahrein ou de Meca para Busra, que são lugares diferentes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou que seria ou nessa distância ou na outra distância. Hoje, atualmente, se você medir essas 2 distâncias, são exatamente a mesma distância, que equivale a 1.273 quilômetros entre essa e aquela, e essa e a outra. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos fala uma questão importante também, sobre quando começa o mês de Ramadã, as portas do céu se abrem. E ele disse também: as portas do inferno se fecham. E ele disse também: os demônios são acorrentados. Tudo isso é um preparo para o crente, para o muçulmano, para entrar nesse mês de Ramadã e para praticar todas as boas ações. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já preparou o campo para você. As portas do céu se abrem, as portas do paraíso se abrem, as portas do inferno se fecham. Os grandes demônios, eles são acorrentados. Permanecem os pequenos demônios, que o afeto deles nas pessoas são poucos. E aí os anjos, eles falam do céu: aquele que quer o bem, que se aproxime. E aquele que quer a prática do mal, que se afaste, porque não é o momento agora das pessoas praticarem os pecados. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele prepara o campo para você, e basta a pessoa estar junto com Allah subhanahu wa ta'ala, vir para Allah subhanahu wa ta'ala com as boas ações,
porque é um mês que Allah subhanahu wa ta'ala, ele liberta todas as noites, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou, todas as noites tem libertadores do fogo do inferno dentre os jejuadores. Então toda noite você pode ser uma das pessoas que foi libertada. E se Allah subhanahu wa ta'ala te libertar do fogo do inferno, jamais você voltará para o inferno. Então a libertação é toda noite, porque o preparo que Allah subhanahu wa ta'ala fez para os crentes é um preparo para que eles se aproximem dele. Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua misericórdia, ele quer o bem para nós, e ele faz os campos que a gente consiga fazer as boas ações com facilidades, da maneira que ele fez dentro do mês de Ramadã. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum e aceite todas as nossas boas ações e faz com que nós entremos pelas portas do paraíso e faz com que todos os nossos pecados sejam apagados e que sejamos dentre os libertados do fogo do inferno nesse mês. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.